Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui do nosso estado. Confira agora mais uma das nossas notícias. Para os corretores de imóveis atuarem com sucesso no mercado imobiliário, uma das principais exigências que devem cumprir é a busca por maior qualificação profissional, tanto para os mais novos quanto para os mais experientes. Assim, o Cresce Alagoas realizou mais uma edição do evento Qualificação dos Corretores, com a palestra As Atualizações Legislativas sobre a Lei do Loteamento, ministrada pelo advogado Flávio Moura, especialista em direito imobiliário. Flávio Moura apresentou aos profissionais da corretagem imobiliária as novidades relevantes sobre loteamentos, abordando detalhes das alterações na legislação ocorrida nos últimos anos. Com o intuito de fortalecer a atuação dos corretores, a palestra proporcionou conhecimentos e aprimoramentos essenciais para aqueles que desejam trabalhar com as mudanças na área de loteamentos e se destacar como profissionais especializados no assunto. Os representantes do Cresce, o presidente Sérgio Cabral e o diretor Thales Cardoso estiveram presentes no evento e asseguram que a instituição continuará investindo na qualificação dos corretores por meio da participação de especialistas que ministram eventos como palestras, cursos e treinamentos. Bom dia, gente, bom dia. Obrigado pela presença de vocês hoje. O presidente não pôde vir, que ele está com um probleminha fazendo os exames, mas está tudo tranquilo aí, graças a Deus, e pediu para que a gente fizesse a abertura. Voltando aí às terças-feiras, e hoje vai ser fantástico aí, porque vocês vão ter uma aula, principalmente nessa parte de expansão urbana, que é uma área que é um pouco divulgada para a gente aqui, e nós temos uma comissão aqui no Cresce de expansão urbana. Luiz Henrique. Nós temos aqui comissões de direito imobiliário, comissão de expansão urbana, comissão de avaliadores e outras comissões, como comissão da mulheres e outras coisas aí, para a gente poder juntar os corretores e participar disso aí. E essa comissão de direito imobiliário e a comissão de expansão urbana é quem faz com que essas dores dos nossos colegas corretores sejam tiradas por aqui. Toda terça-feira nós temos qualificação aqui, doutor Luiz. Toda terça-feira a gente traz sempre ou advogados ou contadores para falar da importância do corretor ter um CNPJ, ou um arquiteto, ou um engenheiro, gente da área para qualificar, não é para falar de mercado, mas para qualificar o profissional do que for necessário. E às quintas-feiras a gente traz sempre uma construtora para apresentar produto para aqueles corretores que alguns estão começando agora, não têm acesso, outros não estão em imobiliária, corretores autônomos. Então, toda terça e toda quinta nós temos essa qualificação. E nem toda terça e toda quinta a gente tem o privilégio de ter uma construtora presente como a Placic, que para a gente aí é uma honra muito grande isso, e ajuda também mostrar para as construtoras, de forma geral, o que o Cresce faz, que é essa preocupação em capacitar cada vez mais os corretores, certo? Tem gente que agradece ter o senhor por aqui. É uma honra recebê-lo na casa aqui. Bom, gente, quem for da Caixa Econômica, quem for correspondente bancário, quem está cadastrado na Caixa, nós vamos ter uma live da Caixa Econômica, vai ser colocado aí na rede social, que ela vai falar justamente sobre os credenciamentos. Então, isso, quem não for credenciado ainda, ou quem for credenciado e tem alguma dúvida, vale a pena passar. Vai ser no dia 26 e no dia 27. Dia 26, no primeiro horário, que vai ser às 16 horas, e no segundo horário, dia 27, também, que vai ser às 10 horas da manhã. Então, isso aí, vocês se inscrevem também pelo Instagram do Cresce ou pelo site do Cresce. Vale a pena, porque vai passar as informações justamente das inscrições, tá? E nós vamos ter agora também, dia 15, 16 e 17 de outubro, nós vamos ter o CIMI, que é o Congresso Internacional do Mercado Imobiliário. Bom, não. Aí o doutor Luiz Henrique, é da Placic.
Então, nós temos aí o Congresso Internacional do Mercado Imobiliário, que será em São Paulo, dia 15, 16 e 17. Vale a pena vocês se inscreverem. Também está no site do Conselho, está no site do Cresce, o material. São, para vocês terem ideia, tem mais de 300 expositores do mundo. Tem 30 mil metros quadrados de treinamento. São mais de 150, se não me falha, salas de bate-papo, salas específicas de treinamento. Então, vale a pena vocês se inscreverem e conhecerem aí. É um encontro, como ele é internacional, e a força que tem Estados Unidos, México e América do Sul, normalmente vai em massa. É um encontro em torno de 3.000, 3.500 corretores, doutor Luiz Henrique, que é colocado nesses encontros, e gente do Brasil todo. Inclusive, nós estamos aqui no Brasil já com a NAR, que é uma associação dos Estados Unidos, como se fosse o Conselho, como se fosse o Cresce lá. E para que a gente possa fazer esse intercâmbio, nós temos que ter o curso da NAR. E aí o COFES também está patrocinando isso, está trazendo para todo o Brasil esse curso online, para que a gente faça, para poder ter as inscrições e poder fazer esse intercâmbio de vendas de lá para cá e daqui para lá, tá certo? Então, vale a pena vocês conhecerem também aí. E hoje, aproveitar o máximo possível aí, doutor Flávio Moura, para que a gente tire dúvida, principalmente quem é aquele corretor que está começando essa parte de expansão urbana. Especialista na direito imobiliário, uma referência dentro de muitas construtoras aqui, dentro do mercado imobiliário. Professor, sucesso, estamos à sua disposição, viu? Bom dia. É uma honra muito grande estar aqui nessa casa, Cresce, que já fui convidado algumas vezes e nunca tenho a coragem de dizer o não a um pedido tão nobre. Primeiro, um dos propósitos da minha vida é disseminar o conhecimento. Eu acho que a gente passa por aqui e tem que deixar uma mensagem. E a maior mensagem que eu posso deixar é estudar sempre, se aprimorar continuamente, e o conhecimento é inesgotável. Então, vocês, ao invés de estarem hoje na rua, atrás de mais uma venda, estão aqui se preparando para ter muito mais vendas do que aqueles que acham que não precisam mais do conhecimento. Quero agradecer ao nosso presidente, Sérgio Cabral, que infelizmente está adoentado, eu soube. Agradecer ao Nunes, que sempre lembra do meu nome. Quero aqui homenagear aqui todos os corretores na pessoa de um amigo, mestre Eusébio, que também está sempre me acompanhando, agradeço. E também todos os construtores na pessoa desse empresário que todos conhecem, que a gente se orgulha de ter no mercado alagoano, no mercado cearense e, para não melhor dizer, no mercado brasileiro, doutor Luiz Henrique, e já na segunda geração, e dizem que a missão da segunda geração é superar a primeira. Que missão difícil, hein? Mas eles estão bem encaminhados. Doutor Tiago Fernandes está aqui representando a segunda geração. Meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Gente, e hoje o tema sugerido foi falar sobre loteamento. No dia a dia de vocês, é bem mais comum, principalmente quem trabalha na zona urbana, nas cidades, é ter o trato contínuo com a lei de incorporações, né? Que trata do condomínio edilício, incorporação imobiliária. Olá, minha amiga Débora, seja bem-vinda. Tornar o ambiente cada vez mais colorido, florido. Mas também é presente hoje em todas as capitais os chamados condomínios fechados, que a gente vai ver que a expressão não é a expressão jurídica, mas é a expressão de mercado, né? Condomínio fechado de lotes, que na realidade é um loteamento de controle de acesso, né? Pois não. E também os loteamentos que
já estão previstos no Código Civil, mas não sei se na prática já estão sendo implantados, que é o condomínio de lotes, que a gente vai ver que o condomínio de lotes é um mix. Ele é um condomínio edilício, mas que não trata de condomínio com obrigação de entrega de construção, né? Então, é mais ou menos nesse parâmetro, sob essas premissas, que a gente vai tratar do tema de hoje. A sugestão foi de atualizações legislativas, mas a gente vai ver que muitas leis que eu vou me referir aqui, muitas leis não, seria um dia todo para a gente tratar especificamente sobre a lei de parcelamento do solo, com as inovações que ela teve, especialmente de 2017 para cá. A gente vai tratar das leis mais recentes para as mais antigas, ou seja, a gente vai passear por uma inovação legislativa, mas também a gente vai dar uma rememorada naqueles institutos que foram inclusos e que às vezes passam desapercebidos, ou para alguns aqui que são mais novatos nunca tiveram contato, e para quem está no mercado há mais tempo, rememorar, revitalizar e trocarmos ideias aqui. Sorte é a oportunidade que é dada aos vencedores. Eu considero que todos que estão aqui são propensos a ter sorte. Por quê? Porque os atributos dos vencedores eu encontro em cada um aqui. Cada um que eu olho aqui, eu vejo que é esforçado, resiliente, confiável, dedicado, minimamente inteligente, todos, e que seja especializado em pelo menos uma área. Esse é um conceito que eu encontrei na literatura sobre o que é ser vencedor. Será que não dá não aqui? Quem aqui não se enquadra nesses atributos? Acredito que todos. O recado é, todos nós temos aptidão para sermos vencedores. E o primeiro passo, com certeza, é o conhecimento. Quando você está diante de um problema e você não encontrou ainda a solução, o que é que está faltando? Conhecimento. Por quê? A solução vai estar exatamente no conhecimento. Você vai encontrar uma solução de acordo com aquilo que você estudou, compreendeu o problema e diagnosticou. Enquanto você não encontrar, está faltando conhecimento. Então vamos parar de se vitimizar, vamos achar que nós não somos escolhidos por Deus. Tudo isso são desculpas. Então vamos começar. E a gente vai começar exatamente tratando sobre a lei do parcelamento do solo, que é aquilo que nos motivou de estarmos aqui. A lei 6.766, ela é de 1979, mas ela já sofreu várias modificações, reflexo de quê? Da mutação da sociedade, das inovações, dos interesses das pessoas, da necessidade de se adequar às dificuldades da urbanidade, a necessidade de proteger o meio ambiente, de proteger a própria paz social. Por quê? Porque você não pode construir desordenadamente. Você não pode construir afetando o meio ambiente, porque ele vai voltar para você com consequências que você não vai poder se defender. Nós temos aí o caso presente, lamentável, do Rio Grande do Sul. Não adianta colocar a culpa só no meio ambiente. A culpa está nas pessoas. Já ficou comprovado que se houvesse uma prevenção, né, principalmente na dragagem dos rios, não teria acontecido isso. O que é que eu quero dizer? Quando nos deparamos com a legislação rigorosa, então a gente, você não quer o desenvolvimento, você quer travar tudo. Por muitas vezes esse rigor é imaginando como o ser humano é hábil em não cumprir a legislação. E
isso tem tudo a ver com o tema de hoje, porque na lei do parcelamento do solo, há muitas restrições quanto à aprovação do projeto, quando ele afeta ou põe em risco exatamente o meio ambiente, a urbanidade, áreas alagadiças, áreas que possam correr o risco de posteriormente serem inundadas. Então, é um tema atual e recorrente o problema da negligência do ser humano e, na grande maioria das vezes, compartilhada entre o particular e o privado. Porque se eu peço algo que não preencho a lei e o Estado me concede, ambos são concorrentes na culpa, não é verdade? Eu vou fazer, como fiz o preâmbulo, uma tratativa sobre as legislações, da mais recente para a mais antiga, para apenas um critério cronológico, tá? A primeira lei que eu vou tratar com vocês é a Lei 14.620, que ela é de julho de 2023. É a mais recente atualização da Lei do Parcelamento do Solo. Qual é o ponto central da Lei 14.620? Ela disciplinou o patrimônio de afetação na Lei do Parcelamento do Solo, porque já existia no regime da incorporação desde 2004, né? Com a Lei 10.904, né? Tá vendo aí o que é a segunda geração? Não existia especificamente, vamos dizer assim, tratada especificamente na Lei de Parcelamento do Solo, e há benefícios no patrimônio de afetação, vamos dizer assim, de natureza tributária, por exemplo, que se eu não disciplinar exatamente no tipo de empreendimento, não se aplica. Então, é de extrema importância o patrimônio de afetação. Eu não sei se todos aqui sabem exatamente o que eu estou falando. Vocês que são corretores, já ouviram falar do patrimônio de afetação? Sim, né? Seja bem-vinda, bom dia. O patrimônio de afetação foi incluso na Lei de Parcelamento do Solo entre os artigos 18A e 18F, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, só para a gente rememorar o que efetivamente ele trata. Mas o núcleo desse Instituto Patrimônio de Afetação é garantir ao adquirente que aquele empreendimento está assegurado por um instituto que segrega dentro da contabilidade, segrega dentro das contas negociais daquele empreendedor todos os recursos que são destinados para aquele loteamento dos outros negócios que ele tenha. E não só isso, protege também, em hipótese de uma falência, de uma recuperação judicial, que os imóveis sob o regime de patrimônio de afetação também não irão para o concurso de credores, tá? Todas as obras que tenham sido executadas até a data da falência, elas são preservadas e são destinadas para aqueles adquirentes do empreendimento. Então, ele está afetado. Então, ele está como se estivesse sob um manto de uma proteção jurídica. Ele não é obrigatório, né? Você veja logo, primeiro verbo. Vocês, corretores, quando tem um empreendimento que está sob o regime do patrimônio de afetação, é uma segurança muito maior. Então, você tem um produto na mão mais apresentável ao seu cliente. Então, se você tem dois empreendimentos, um do lado do outro, com características muito semelhantes, com construtoras com o mesmo nível de credibilidade, e um tem patrimônio de afetação e o outro não tem, você verifique os detalhes desse empreendimento sob o aspecto comercial, mas é obrigação de vocês informar o cliente, ó, esse empreendimento aqui está sob o regime do patrimônio de afetação. Ou seja, ele lhe trará mais segurança
significa dizer que é uma empresa que está mais antenada com a responsabilidade, transparência e até mesmo ela distribui a responsabilidade com você, não a responsabilidade de fazer, mas a responsabilidade de dar certo. Por quê? Porque no patrimônio de afetação é constituída uma comissão de representantes com os adquirentes. Então, você quer uma prova maior daquela empresa, da segurança que ela tem do que está fazendo, de demonstrar a vocês toda a sua contabilidade, toda a sua receita, toda a evolução do seu empreendimento juntamente com você. Então, é até um portfólio para vocês apresentarem ao seu cliente. A Placic só trabalha com patrimônio de afetação. Ou não, doutor Tiago? Com certeza. Os bens... parágrafo... Eu não vou ler aqui todos os dispositivos. Rapaz, eu achei que eu tinha prestígio, mas agora eu tenho certeza que eu tenho muito prestígio, viu? Meu amigo Eduardo Canuto, uma honra tê-lo aqui, viu? Os bens, vou citar aqui apenas um exemplo, do parágrafo 3º. Os bens e direitos integrantes do loteamento somente poderão ser objeto de garantia real em operação de crédito, cujo produto seja integrante destinado à implementação da estrutura correspondente à entrega dos lotes urbanizados aos respectivos adquirentes. Aqui é uma pergunta que me fazem algumas vezes, é se, estando o loteamento com patrimônio de afetação, se ele pode ser objeto de financiamento. Se você pode captar recursos com agente financeiro. Pergunta aos universitários. Doutor Tiago, pode? Exatamente. E o fundamento está aí na lei. Porque, às vezes, há aquela dúvida, né? Especialmente quem não é do direito. Mas se ele já está afetado, o banco vai ter que garantia? Você vai ceder a eles a garantia do próprio lote, você vai ceder a ele a garantia da própria carteira financeira, os recebíveis. Então, por que eu destaquei esse parágrafo? Porque ele não engessa o negócio, ele viabiliza, até mesmo para a utilização de recursos de terceiros. Sobe só um pouquinho, mais. Exatamente. Porque também é mais seguro para ela saber que a Caixa, saber que o empreendedor não vai estar misturando as contas, né? Fazendo o que muitos dizem no mercado, tá? Pedalando, né? Só a questão formal. Quando é que... Artigo 18b. Considera-se constituído o patrimônio de afetação mediante a averbação a qualquer tempo no registro de imóveis. Também uma pergunta que construtores, até experientes, me perguntam, mas tem que ser feito logo na hora do lançamento? Tem que ser feito antes de começar a construir? Tem que... A expressão do loteamento não é muito construir, é aparelhamento, né? Então, tem que ser feito no início a qualquer tempo. Quanto antes, mais prospectável será o seu negócio para o adquirente, né? Puxa só mais um pouquinho, meu irmão. E aí estão as características do patrimônio de afetação quanto às obrigações do loteador. Então, aquela que eu falei, entregar à comissão de representantes, no mínimo a cada 3 meses, o demonstrativo do estado da obra e a equivalência com o prazo que você combinou de entregar, ou com recursos que integram o patrimônio de afetação, recebido no período, ou seja, tanto o aspecto de obra como o aspecto financeiro é fiscalizado pela comissão de representantes. Qual é a obrigação dele? Manter e movimentar os recursos financeiros do patrimônio em pelo menos uma conta de depósito aberta, especificamente para tal fim, ou seja, segregação daquela atividade empresária
para o empreendimento, de toda a natureza. Oi. É importante falar isso, porque assim, eu vejo muitos corretores achando que a SPE traz alguma segurança para o empreendimento, achando que a SPE se confunde em alguns casos por ter uma conta em banco específica que traz alguma segurança, mas segurança nenhuma, né? Nada. Exatamente. Eu não ia entrar nesse campo exatamente porque são coisas tão distintas, mas é relevante, só abrir um parênteses e fechar, porque é verdade também que muitos corretores que estão chegando no mercado, especialmente, assim, não, chega para um construtor também novo, diz, não, o melhor negócio é começar logo com SPE, porque você dá mais segurança ao cliente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não criticando, até porque nós temos hipóteses de construtoras tradicionais que criam SPE por motivos próprios, não tem nada a ver com segurança, pode ser por questão de conveniência de organização, conveniência registral, outros motivos. Porque a SPE, ela é uma sociedade de propósito específico. Pode ser para o ramo imobiliário, mas ela não foi criada para o ramo imobiliário, ela foi pegada de empréstimo de uma outra legislação. E ela pode até não, ela facilita para quem está de alguma forma empipinado. Então você tem que ter um olhar. Por que eles agora só fazem SPE? É porque é estratégico, é o que ele usa, ou é porque ele está empipinado no seu CNPJ matriz e precisa de um CNPJ limpinho para facilitar? Então, na verdade, todo dia. O outro não está saindo. Então, assim, eu não queria entrar nesse mérito, até porque não cabe a mim fazer um juízo de valor quanto a isso, mas vocês que estão no mercado e que têm responsabilidade civil, né, aos produtos que vocês participam, vendem, oferecem e fecham negócio, não tenham um juízo fechado, SPE é bom, SPE é ruim. Procure um apoio de uma assessoria jurídica ou de alguém mais experiente no mercado e diga, por que fulano de tal usa SPE? Aí ele vai lhe explicar, não, por isso, tá? Mas a SPE por si só não tem nada a ver com patrimônio de afetação, tá? Manter a escrituração contábil completa, ainda que esteja desobrigado pela legislação tributária, ou seja, são vários pré-requisitos que dão ao mercado, dão ao adquirente uma maior credibilidade no negócio. E a Lei 14.620 também trouxe em seu artigo 22, que não tem a ver com patrimônio de afetação, né? Um pouquinho mais acima, aqui, pronto. A partir da data de registro do loteamento, o município providenciará a atualização do cadastro imobiliário da gleba, que serviu de base para a aprovação do loteamento, e das áreas que passaram a integrar seu domínio. Porque a gente sabe que no loteamento, parte dele você tem que destinar ao poder público. Então, por qual a necessidade dessa legislação aqui? Vou ler o parágrafo 3º, e vou concluir. Somente a partir da emissão do termo de verificação de execução de obra, o município promoverá a individualização dos lotes, em nome daqueles que são adquirentes, ou em nome daqueles do empreendedor que ainda não vendeu. O senhor falou aí, parte dele é destinada ao município. Qual o percentual dessa parte dele? O percentual de 30% tudo, né? Em torno disso. Porque ele tem que... Qual é a diferença básica para chegar à sua pergunta? Você tem uma gleba, que é a origem. Aí você vai parcelar o solo. Através de um loteamento ou de um desmembramento. Qual é a diferença técnica entre o loteamento e um desmembramento? No loteamento, você vai interferir nas vias urbanas, você vai criar novas vias, você vai interferir na urbanidade. No desmembramento, você vai parcelar o solo, mas não vai interferir, ou seja, você não vai mexer naquilo que já está pronto. Aí eu vou para a sua resposta diretamente. No parcelamento, como a gente já chegou, o loteamento é uma espécie, junto com o desmembramento, do gênero parcelamento.
Como você vai interferir na urbanização, estou esquecendo o nomezinho técnico. Aí você tem a área de preservação urbana, área de equipamentos comuns. Então, você tem que, para aprovar o seu projeto, você tem que destinar essas áreas ao poder público. Você termina o empreendimento e não faz isso no cartório de registro de imóveis. Como tem ainda raros casos que você termina a construção do prédio, não, está terminando, está registrando a incorporação agora. Raríssimos casos, né? Que até porque não pode. Não. Se aprovar, tem alguma negligência grave aí do poder público. E pode ser cancelado. Tá? Então, qual a finalidade disso? Primeiro, o poder público só é dono quem registra, né? Então o poder público quer logo se prevenir. Terminou, não registrou, mas eu já estou com o termo de conclusão, eu vou e me avoro a fazer logo esse registro para dizer, isso aqui é meu agora, não é mais seu. Não faz mais parte da gleba. Agora isso é equipamentos do poder público. E também está implícito aqui o quê? Aquele imóvel agora vai ter uma matrículazinha e vai ter a cobrança de IPTU individualizada. Tá? Então, um destaque importante dessa inovação. Sobre essa legislação, algum questionamento? Vou passar para uma nova lei agora. Pois não. Estamos falando de loteadoras, né? Isso. Algumas já estão cobrando, mesmo ainda na execução, o IPTU do comprador. Ele não teve posse ainda, o comprador, o loteamento está em execução e ele está já cobrando dos proprietários, daqueles que adquiriram, né, os lotes, o IPTU. Isso é prudente, isso é previsto em lei, é legal? O IPTU ainda não do lote. O lote ainda não foi individualizado. Mas já foi vários aí já estão cobrando. Mas se tiver matrícula aberta na prefeitura, você não pode cobrar. Mesmo sem ter tido posse do imóvel. Essa matrícula é aberta na prefeitura, desculpe se eu estou errado. Pode falar. A prefeitura vai ter o direito de cobrar, porque existe uma matrícula municipal. Mas ele não recebeu posse. Veja, como é que eu vou pagar? Vamos lá, vamos colocar um ácidozinho aí. Como é que eu vou pagar o IPTU de um lote que eu não sei nem se ele ainda vai ser um lote? Porque vamos fazer um parâmetro com uma unidade imobiliária autônoma no condomínio edilício. Você pode até comprar a fração ideal, registrar a fração ideal, não é verdade? A partir dali você já tem uma matrícula, não é assim? E você paga o IPTU daquela fração ideal na prefeitura? Por quê? Porque o condomínio edilício ele só se constitui ao final, depois da averbação da construção e o registro da convenção. Aí eu criei um condomínio que é algo que é comum a todos com uma fração ideal. Então, partindo para o loteamento, eu posso até criar uma matrícula, porque a lei registral permite. Mas o lote ainda não está juridicamente concluído, vamos dizer assim. Tá? Precisa. É um pouquinho diferente, né? Porque há uma diferença muito grande aí. Porque você começa o loteamento e você faz memorado de incorporação, você já tem a matrícula individualizada no lote. Você vai apresentar o TVO. Sim, na prefeitura, porque ela é quem aprova. Ela é quem aprova. Então ela já nasce, o loteamento já nasce com sua matrícula individualizada. Mas a prefeitura não cobra IPTU. não. Não, ela toda que ela cobra IPTU, toda que a matrícula existe. A construtora está cobrando o IPTU, inclusive individualizado. Já está cobrando. Se a prefeitura emitiu ou não, outra história. Mas a prefeitura cobra. Agora, o que acontece? Quando o loteamento nasce, ele já nasce com as suas matrículas individualizadas. Todos eles? Não. Não necessariamente. Existe um buraco. Ou seja, alguém está aproveitando uma má fé porque pegou essa matrícula, já que ela existe, e já está cobrando IPTU, que na verdade não é o coerente. Olha, se a gente for falar sobre IPTU, a gente vai ter aqui
Um problemaço. A minha dissertação de mestrado foi sobre IPTU, o tamanho, a revolta que eu tenho dele. Certo. Eu não sei se são doadas à prefeitura ou se são comuns do condomínio. Essas áreas comuns, esse IPTU, quem paga, são rateados com os condomínios? Não, essas áreas comuns, elas são do poder público. Que o poder público pode ceder àquela associação ou condomínio para ser utilizado para recreamento, né, para ser utilizado como área verde. Então, essas áreas, elas não vão ter IPTU porque o poder público não vai pagar ele mesmo. Mesmo no condomínio fechado? O condomínio fechado, a gente chega já um pouquinho, porque o condomínio fechado, na realidade, ele é um condomínio aberto com acesso controlado. Tá? O que é que significa isso? Tem lá uma porteira, tem lá um portão, um acesso, né? E aquilo ali foi permitido pelo poder público, mas não proíbe que qualquer cidadão possa ter acesso. Então não existe condomínio fechado. Você vai ver quando eu colocar aqui a expressão condomínio fechado, está entre aspas. Mas a gente chega lá. E voltando para a questão, abrir matrícula registral não é sinônimo de fato gerador do IPTU. Em lugar nenhum do Código Tributário, nem o nacional, nem nenhum municipal vai dizer. É fato gerador de incidência do IPTU, abertura de matrícula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E ainda existem, pelo menos que já passaram pelo escritório, inúmeros loteamentos que as matrículas vão sendo abertas apenas nos momentos das vendas. O loteamento, o projeto de aprovação do loteamento é registrado na matrícula mãe, tá? E depois, quando você vai vendendo aqueles lotes, você vai abrindo as matrículas filhotes, um pouco semelhante ao que acontece no condomínio edilício. Então não tem nada a ver, não podemos vincular a abertura de matrícula com pagamento de IPTU, tá? São legislações diversas, fatos geradores diversos. Tá 100%? O cara botou 3 pulseiras, cheguei às 6h30 da manhã. Aí eu fiquei curioso, né? Eu disse, rapaz, por que 3 pulseiras? Ela disse, essa aqui é para saber o atendimento. Aí eu digo, e essa verdinha? Ela disse, é porque o senhor é idoso com risco de queda. Eu devia ter ficado calado. Vamos partir para a frente. Esqueci de ligar meu cronômetro. Se deixar, eu vou até meio-dia. Tem almoço, Sérgio? Ah, então tá bom. Essa lei 14.382, ela é interessante porque ela estabeleceu várias obrigações para aprovação da documentação. Aprovação não. O projeto está aprovado. Para você levar esse projeto e registrar na matrícula do imóvel, você tem vários pré-requisitos. E essa questão de certidão, abrir aqui um parênteses, né, é uma discussão que vem evoluindo, no sentido de que, antes de 2015, que é uma lei que a gente vai dar uma repassada por ela daqui a pouco, nós tínhamos um rigor quase que, lembrando aqui do Rogério Magro, quase que incumprível, né? Fazendo aqui um parafraseamento ao imexível, né? Quase que incumprível era você obter as certidões de todo o Brasil de determinada pessoa. Então, cara, uma coisa, a gente está tudo aqui, a empresa é daqui,
e o comprador é daqui, a gente vai no fórum estadual, federal, trabalhista, tira tudo aqui. E se é uma pessoa que tem 2 domicílios, que tem empresa em 3 lugares? Então, eu estou falando isso porque exatamente tem a ver com as certidões, e me perguntam muito. E aí, doutor Flávio, hoje a gente precisa tirar certidão? Nenhum advogado com juízo vai dizer, não precisa tirar certidão, não. Tem alguns colegas que já são mais exagerados no sentido de dizer, se eu disser que não tem, não vou mais me contratar, né? Então tem que gerar uma dificuldadezinha para depois apresentar uma facilidade. Mas não é bem isso. A gente sabe que no Brasil de hoje as frases já até mudaram, né? Até o passado se duvida, né? O presente e o futuro, isso aí a gente duvida toda hora, né? O passado a gente já sabe que muda mesmo, né? Recentemente tivemos mudanças aí maravilhosas aí no passado. Mas não é o palco para conversarmos sobre isso. As certidões, elas são necessárias. Uma coisa é ser necessário e outra coisa é ser obrigatório. Não é verdade? São coisas distintas, né? As nossas mulheres e os nossos maridos são necessários em nossas vidas, mas não são obrigatórios. Você só tem se quiser, não é verdade? Tem até gente que pratica ilícito e quer ter mais de um, né, doutor Tiago? Não é o nosso caso, nem de ninguém aqui. Mas as certidões são necessárias para você estabelecer, vocês corretores especialmente, um cartão de credibilidade junto aos seus clientes. Porque é muito simples e fácil dizer, mas a lei não pede. E aí eu volto para o meu querido pai inesquecível. Eu não quero saber se você tem razão. Eu quero saber se você não me traz problemas. Ter problemas é uma coisa. E ter razão ou não ter razão é outra, completamente diferente. Se você não tem problemas, eu não preciso me preocupar se tem razão ou não tem razão. Então, se você vai fazer um negócio em que você dispensa todas as certidões, não as obrigatórias, porque ainda existem as certidões obrigatórias, mas até aquelas necessárias, você não está tendo uma concorrência e nem uma responsabilidade jurídica, mas você pode perder seu bem precioso, que é o seu cliente. Eu não quero mais negócio com aquele corretor. Ele só me traz problema. Me trouxe uma oportunidade dos deuses. 5 anos depois, o meu imóvel foi penhorado. Uma desconsideração da personalidade jurídica do sócio que era da construtora, mas que ele faz parte de um outro negócio de indústria frigorífica. Puta! Não, mas não precisava tirar a certidão da pessoa física dos sócios. Só precisava da pessoa jurídica. Será? Entenderam a diferença do necessário e do obrigatório? Então, talvez nem... Por que eu disse isso? Talvez nem precisasse, mas para que textualizar essas regras no artigo 18, inciso 4? Foram alterações, né? Dos cartórios de protesto e títulos em nome do loteador pelo período de 5 anos. Do loteador, período de 5 anos. Por que 5 anos? Não 6, não 10, não 8, não 15? Quem se arrisca a dizer? Porque depois de 5 anos, o próprio Código de Defesa do Consumidor, que nem sempre você está diante de uma relação de consumidor, mas você não pode ter um protesto superior a 5 anos de uma dívida vencida. A finalidade do protesto é qual? É indicar ao mercado que aquela pessoa física ou jurídica não está 100% bem financeiramente. É um aviso. Tem um débito. Quer comprar? Quero, mas ele tem um débito. Agora, o seu débito é equivalente ao seu patrimônio? É insignificante? Você também pode fazer essa avaliação. Porque eu tenho clientes que não estão nem aí. Que é isso, Débora? Eu tenho um patrimônio de 1 bi. Quer me protestar? Eu não vou pagar, não. Pode protestar. Tem outros. E com R$10
conheço uns que R$5 já estão... Doutor Flávio, rapaz, resolve esse assunto, está me incomodando. Eu digo, mas comandante? R$5, comandante? Essa é a diferença, né, do empresário do outro empresário, né? Então, essa é a explicação dos 5 anos, tá? Você comprou lá o... Ia tirar uma brincadeira, mas não posso, né? Tenho que me conter, né? Você comprou lá uma brusinha, posso falar? Você comprou lá uma brusinha no exterior, né? Aí não pagou. Aí a empresa lhe protestou. Disse, oh, não vou pagar não. 5 anos e 1 dia, doutor Flávio, estou com esse protesto de 5 anos e 1 dia. Vamos tirar agora. Tá? O mercado todo, não deu para ver não, durante 5 anos o mercado deu para ver. Né? Se eu só tenho um débito há 5 anos atrás e ele não foi pago, você vai fazer uma outra avaliação. Me deu o balanço, foi ajuizado, aí eu vou verificar em outra certidão de feitos. Não posso ficar o resto da vida protestado, tá? Essa é a finalidade. Aquele cara que é mais certo, isso é desculpa para caloteiro. Cada um fica com o seu conceito, né? Mas no caso, o registrado ele fica lá armazenado. As empresas podem acessar. Não, a certidão de protesto, ela fica em qualquer site de Serasa e SCPC, todos eles você tem acesso, basta pagar aquela assinaturazinha, você tem acesso. E se você for no cartório de protesto, tirar a certidão daquela empresa, vai sair lá tudo que ela tem. Agora, se tiver lá algum protesto superior a 5 anos, aquela empresa pode requerer a baixa. Mas ele não fica mais lá no registrado? Pode ficar, mas não pode ficar aparente para ninguém. Não pode ficar aparente, tá? É que a gente chama, é o cadastro branco, né? Isso, exatamente. Só que você não tem como provar. Por quê? O STJ já disse que o produto do banco é o dinheiro. Então, ele não é obrigado a lhe dar o dinheiro. Você vai lá e diz, rapaz, não tenho nada. Mas você fez um acordo com ele há 10 anos atrás que ele deu um desconto de 70%. Com aquele banco, dificilmente você vai pegar crédito. E não está sujo em lugar nenhum. Não, o CADIM é poder público. Só débitos públicos. Não. Porque na realidade, isso é uma... Né? Não tem... Você está frustrando a capacidade financeira daquela pessoa por um débito que não poderia ser mais exigido, né? Na verdade, é como se seguramente dizer que o nome fica numa prateleira por 5 anos. Exatamente. Ações cíveis relativas ao loteador pelo período de 10 anos. Aqui 10 anos, tecnicamente, é porque a maior prescrição do direito civil hoje é 10 anos. Antes do Código Civil 2002 era 20, né, para direitos pessoais, e R$10. Manteve a prescrição máxima de 10 anos. Situação jurídica atualizada do imóvel, né, aquela certidão vintenária, trintenária, cinquentenária, a depender da exigência, né, do credor, do banco, mas aquele que quer uma certidão, ela quer uma situação jurídica atualizada do imóvel. Né? Como é que está a matrícula do imóvel, a radiografia do imóvel, né? E ações penais contra o loteador pelo período de 10 anos. Essas são as inovações da 14.382 na legislação loteamento. Vamos para a próxima. Essa é uma lei importantíssima no mercado imobiliário, que ela foi apelidada de Lei do Distrato. Né? Aplicou-se diretamente nas promessas de compra e venda dos condomínios edilícios, mas também fez modelagens no contrato de promessa de compra e venda do loteamento. Tá? Existem especificidades da lei do loteamento que não tem na lei de incorporação. Uma delas, não sei na prática, nunca passou lá no escritório, esses 30 anos, até porque o meu mercado mais forte não é de loteamento,
né? De empreendimento edilício. Mas a lei de loteamento, a lei de parcelamento do solo, ela permite que a promessa de compra e venda irretratável, irrevogável, registrada no cartório de imóveis, possa ser um instrumento, interessante, Tiago, não sei se você já viu isso, pode ser um instrumento de transferência de titularidade se você apresentar o recibo de quitação, né? Isso a gente não tem na lei de incorporação imobiliária. A promessa é sempre um contrato preliminar e a escritura pública superior a 30 salários mínimos, né? Acho que vocês todos aqui, os mais novos, sabem que não pode ser feita uma escritura particular cuja transação seja superior a 30 salários mínimos. Sabiam disso? Né? Inferior, você pode fazer uma escritura particular. A definitiva, não estou falando da promessa, não. Na lei de parcelamento do solo, você pode ter um instrumento particular com base naquela minuta que você apresentou para registro do seu projeto de loteamento, que também acontece na lei de incorporação. Você não tem que, dentro do rol lá do 32, você apresenta uma minuta da promessa de compra e venda. Aqui também do loteamento, você apresenta uma minuta. Se for com base nessa minuta, se você comprovar a quitação, juntar o TMI, ele já é um ato de transferência de titularidade. Só um parênteses, e mais conhecimento para vocês. Com o Código Civil de 2002, se falou muito, a promessa de compra e venda, não precisa mais fazer escritura. Você tem a promessa de compra e venda quitada, registrada, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Um caminhão cheio de japonês não é a mesma coisa, que é tudo igual, né? Imagine isso aí. A promessa de compra e venda irrevogável e retratável é um direito real. Tá? Direito real não é a mesma coisa de propriedade. Você tem um direito à aquisição da propriedade. Com efeito. E por que que ele é real, gente? O que é que distingue quando você diz assim, eu tenho um direito real, um direito de raiz, res, do romano res, coisa. O que é o direito real para a gente? É todo aquele direito que é de conhecimento de todos. Quando eu pego a minha promessa de compra e venda, reconheço a firma, aí um monte de gente diz, olha, inclusive está registrado no meu contrato, né? Aí eu, 99% das vezes, traz aí para eu ver onde foi que você reconheceu a firma. O reconhecimento de firma, gente, não tem nada a ver com registro. Ah, mas está registrado no cartório de título e documentos. Foi? Para que você fez isso? Você queria dar um dinheirinho lá ao Rainei, ali no Pajussara agora, um cafezinho gostoso, quentinho, atendimento VIP. Cartório de registro de documentos tem outra finalidade. Só se transfere titularidade no direito brasileiro no registro de imóveis. E a promessa de compra e venda retratável e revogável registrada, ela vira um direito real, porque você pegou aquele instrumento que tinha, até então, uma relação de direito pessoal entre nós dois, e levou o cartório de registro e tornou público. Aí é um direito, e é um direito real. Não, a promessa de compra e venda. Sim, isso, tem, exatamente. Nós estamos aqui num ambiente de alto nível, doutor Tiago. Aí no artigo 26, traz as cláusulas obrigatórias. Tudo isso aqui tem que estar no contrato. Preço total, valor referente à corretagem. Olha aqui, que obrigatoriedade importantíssima, né? A forma de pagamento do preço, com a indicação clara dos valores, vencimentos, os índices de correção, as consequências do desfazimento do contrato, aí onde entra exatamente o distrato. O distrato é o desfazimento de um contrato. Taxa de juros, informações acerca da possibilidade de o adquirente
exercer o direito de arrependimento, que é aquele direito de se arrepender. Você comprou no stand e não comprou na construtora, né? Tem 15 dias, né? 7 dias, né? Eu vou aqui nos universitários, quando eu tenho dúvida, eu já vou ali no universitário. Viu? Sabe pouco, né? O número do registro loteamento, olha a importância. Ou desmembramento. Lembra que eu fiz a diferença? Loteamento e desmembramento. A lei do parcelamento trata dos dois institutos. A diferença básica é: loteamento eu estou criando. O desmembramento eu estou aproveitando aquilo que já foi criado. Tá? Ou estou desmembrando sem criar nada. Tem uma gleba, transformei ela em 3 glebas. Não vai ter rua, não tem projeto de saneamento, tá? A efetivação das consequências... Não, pulei demais. Informações acerca dos ônus que recaem sobre o imóvel. Lembram daquele assunto que é recorrente? O imóvel já está hipotecado ao banco. O comprador não sabia, não tirou a certidão de ônus, e o STJ ainda disse que não tem problema porque é adquirente de boa fé. Né? Ótimo para o adquirente. Muito ruim para o mercado, concorda? Isso aí. Mas é fundamental. Agora, sim, é que só a título de conhecimento, uma recente decisão do STJ de uma promessa de compra e venda de imóvel comercial, ele disse que não se aplicava o entendimento sumular do contrato residencial. Ou seja, não é uma porteira aberta completa. Agora, recente, eu li, devo ter lido, uns 30, 60 dias. Então, por que eu estou ressaltando? Muito cuidado com as certidões, com a lisura, transparência e segurança jurídica do negócio. A certidão permite avaliar o risco. Fala quem tem propriedade para falar. Não é isso? As condições aqui são diferentes um pouco da lei de incorporação, né, do condomínio edilício, você está acostumado. Aqui a fruição é 75. Está vendo? 0,75. A cláusula aqui é limitada a 10%. Aqui, diferentemente do valor do contrato. 50% do que foi pago. Né? 50% com patrimônio de afetação. Né? Encargos moratórios, os débitos de imposto sobre a propriedade, IPTU, contribuições condominiais, associativas, ou seja, tudo isso poderá ser deduzido com missão de corretagem quando o adquirente deu causa à inadimplência. Muito semelhante também ao condomínio edilício. A forma de restituição: em até 12 parcelas, se estiver em andamento, os loteamentos com obras em andamento, 180 dias após o prazo de conclusão. Aí você pode devolver em 12. Se ele já tiver concluído, 12 meses a partir da formalização. Isso é importante para vocês que trabalham com lotes, informar seus clientes, que muitas vezes eles sabem, se der uma zebra, como é que eu faço? Eu vou perder tudo? Como é que eu vou receber? Em que condições? Né? Por isso que eu fiz esse destaque aqui para vocês. No prazo de 60 dias da constituição em mora, fica o loteador, na hipótese desse artigo, obrigado a alienar o imóvel mediante leilão judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei 9.514. Destaque também, a Lei 9.514 é uma lei de 1997. Houve, importante dessas informações não muito boas, houve agora uma mitigação, acho que um retrocesso muito grande, né, comandante? De que os contratos de alienação têm que ser mediante escritura pública. Isso é um retrocesso completo. Está escrito na Lei 9.514, o CNJ não sabe por quais interesses ou quais motivos, mas está sendo muito... Aliás, o motivo escrito, para mim, não cola. Qual foi a fundamentação? Segurança.
Quando é com instrumento particular, quer dizer que as construtoras vão enganar os adquirentes. Instrumento particular que não seja instituição financeira. Exatamente. Que é o, vamos dizer assim, afeta todos os construtores. Você submete todos ao tabelionato, porque no tabelionato, por ser um serviço delegado do Estado, teria segurança, e ao particular não. Aí um dos artigos de um jurista, não sei se foi do Melim, que disse assim, fizeram uma estatística de demandas ou de justificativas para que diga que o particular não respeita a legislação, porque para mim isso foi um grande retrocesso, e aumento de custo, porque uma das propagandas, assim, um dos cartões de visita, venha fazer comigo a estudo de alienação, porque você só vai pagar o registro. Mesmo que tenha 2 apontamentos, né, ainda sai mais barato do que a escritura, junto com o registro. Isso aí né? é parecido e agora vai ter mais uma escritura. Exatamente. 4.000 e poucos reais. Uma escritura no tabelionato, um registro e 2 registros, porque um de compra e venda e um da alienação. E depois a verbação da baixa. Já era, né? Mas soma. É uma segurança muito grande que vocês podem vender para os seus clientes. A questão, se o seu cliente já pagou mais de 1/3, tornou-se inadimplente, o loteador vai rescindir. Se não tiver nenhuma disposição em contrário, ou seja, a regra é essa, para ele registrar um novo contrato com um outro adquirente, ele tem que comprovar que pagou pelo menos a primeira parcela. Entenderam? Eu vendi o lote. Você pagou 1/3 para cima. Tornou-se inadimplente por motivos alheios, não interessa. Nós vamos destratar. Eu vou retomar o imóvel. O imóvel já é meu, você já está sem lote. Eu vou vender para o Tiago. Eu só consigo registrar na matrícula do imóvel se eu comprovar que eu paguei ou tudo, ou pelo menos a primeira parcela daquele distrato que eu fiz. Uma segurança a mais para o adquirente. Você no distrato disse que iria pagar em 12 parcelas, né? Que está lá o máximo previsto. Se você conseguiu a primeira... Agora você pode dispor que isso não se aplica. É uma faculdade, embaixo. A obrigação de comprovação prévia do pagamento da parcela única ou da primeira, como condição, poderá ser dispensada se as partes convencionarem de modo diverso. O ideal, você como corretor do cliente, dizer, ó, vamos manter essa cláusula aqui, que é uma segurança. Pois não. Eu já vi em outras situações de inadimplência do comprador e o loteador, o consultor, dar-se o pagamento ao comprador que está inadimplente após a venda do imóvel. Isso é legítimo? Pode, porque ele está, exatamente esse parágrafo terceiro aqui, está dizendo que é legítimo assim. Você tem lá as hipóteses de devolver. Se estiver em evolução, você não terminou ainda o loteamento, você tem 12 meses da data prevista para a conclusão. Se você também estiver atrasado, não pode prorrogar. Então, eu me comprometi a entregar em junho de 2024. Nós destratamos o ano passado, né? Então, a partir de junho, eu tenho que devolver, e no máximo 12. Se eu já tiver concluído o loteamento, a partir do distrato, eu tenho que começar a devolver em até 12. Fora disso, você pode reclamar. Essa é a última lei, e a gente vai falar de alguns temas correlatos, condomínio de lotes, controle de acesso controlado. A 1465, 2017, essa lei também foi muito importante no mercado, porque um dos principais institutos que ela criou, condomínio de lotes, porque ela introduziu diretamente no Código Civil a disposição, e o chamado loteamento fechado, que eu coloquei ali, entre aspas, porque não existe, literalmente, juridicamente, fechado é algo impenetrável, que você não entra. Então, se eu posso entrar naquele loteamento, ele não é fechado, né? Ele é aberto
com controle de acesso. Isso, na prática, funciona. Eu já quis visitar o loteamento para comprar. E, cara, vou fazer o que aqui? Disse, não, eu gostaria de visitar. Não, tem que ter autorização do síndico. Aí digo, aqui é um condomínio de lotes? Aí o porteiro, coitado, não sabendo. Porque aqui não tem síndico, não. Aqui deve ter um presidente. Bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Aquilo que a lei diz, nem sempre é aquilo que acontece e que se realiza. Tecnicamente falando, loteamento condomínio de lotes fechados, condomínio de lotes fechado não, loteamento fechado não existe. Existe condomínio de lotes, loteamento padrão, que é aberto, na sua essência, e o loteamento com controle de acesso. Tá. Aqui em Maceió tem uma gambiarra que o pessoal deve estar acostumado, que é o condomínio urbanístico com casa de cachorro, que eles chamam de edícula. Edícula, Já tem alguns empreendimentos que foram aprovados como condomínio urbanístico, lei 4.591, e você tem uma casa, por exemplo, o Laguna, que o comprador está comprando uma casa, para fazer a casa verdadeira, ele vai tirar um alvará de reforma e ampliação. Aí tem muitos casos aqui em Maceió, que na verdade era uma demanda que existia antes pela existência de uma lei de condomínio de lotes que isso, ainda não existia. Exatamente. Mas o pessoal deve estar muito acostumado também com esse tipo, que na verdade, juridicamente falando, é um condomínio urbanístico, mas com essa edícula que foi uma gambiarra. Exatamente. E que deu certo, né? Assim, na prática deu, né? Essa situação praticamente só no Laguna, porque todos os outros eram de acesso restrito, o Aldebaran, Eu acho que o Atlantis também. o Atlantis com edícula, não. Sim. Atlantis foi com edícula? Não desconheço. Mas o que acontece? Muitas cidades, principalmente cidades do interior, cidades pequenas, eles estão aprovando o loteamento com acesso restrito naquele local onde atrás dele não leva a lugar nenhum. Certo. Aí ele coloca isso. Mas de uma forma geral não estão se aprovando mais o loteamento fechado. Ou você dá como condomínio de lotes, ou você faz o loteamento aberto sem nenhuma restrição de entrada. Entendi. Está acontecendo muito. Eu estou tendo um problema judicial de um loteamento conhecido, famoso, assim, um dos principais destinos da Barra de São Miguel, porque é um loteamento aberto juridicamente, ele fracionou com nomes, né, diversos, e tem um regime ditatorial de regras igual a um condomínio edilício. Quando a gente sabe que no loteamento aberto você tem limites a impor, por isso que ele é um loteamento aberto. Tamanho de muro e outras circunstâncias que eu não vou dar mais detalhes, porque primeiro que a gente não pode falar sobre causas que defende, né? Mas só reforçando que a gente tem na lei uma coisa e na prática outra. E existe, querendo ou não, uma particularidade com juízes que eu já sofri muito na pele, porque o juiz, ou ele mora num apartamento, 98%, ou mora em um loteamento. Porque raras as hipóteses hoje de você morar numa casa que não faz parte de um loteamento. A cada dia que passa, isso vai evoluindo, né? Se não é você, é seu filho, é seu pai, sua mãe, todos têm aquele sentimento de que não vamos questionar a taxa condominial, porque isso alguém vai pagar. Então, você sai do raciocínio lógico-jurídico para o achismo jurídico. Vou dar um exemplo prático. O condomínio edilício, para ele existir, ele precisa que a sua convenção seja registrada na matrícula. É um requisito. Só que o STJ disse, tudo bem, é um requisito. Mas
a convenção, uma vez aprovada por todos os condôminos, ela é lei entre as partes, independentemente de estar no registro de imóveis. Significa dizer que não interessa o que eu coloquei ali naquela convenção. Porque no momento que você submete aquela convenção ao cartório de registro, presume-se que aquele oficial de registro vai verificar se todas as regras ali estão de acordo com a lei, porque ele responde se houver uma irregularidade. Eu posso estabelecer qualquer coisa ali. Então, eu tenho uma questão de um valor significativo discutindo taxa condominial, em que, não é nem aqui em Maceió, em outra capital, em que uma das minhas defesas foi: excelência, mas esse condomínio é irregular. Logo, pelo menos as sanções, multas, cláusula penal deveriam ser mitigadas, porque nós estamos falando de um ente irregular. Esse CNPJ não existe. Mas, doutor, por que seu cliente não quer pagar o condomínio? Eu disse: não, doutor, depois a gente chega nesse ponto. Vamos falar aqui da formalidade. Entendeu? Eu ouvi isso de uma desembargadora. Mas eu cozinhei tanto o juízo dela, que aí fui fazer a sustentação e ela não acatou isso, mas saiu por uma perícia, que tinha várias teses, né? Mas o que é que eu quero dizer? Há aquele sentimento, diz: rapaz, está errado, mas... Posso falar só um exemplozinho, né? Uns anos atrás, é vedado é vedado censura no Brasil. Mas até dezembro não tem problema nenhum. Tivemos ou não tivemos isso? Então, há uma ordem constitucional dizendo: é vedado isso. Mas os Supremos do Supremo disse: não, mas até dezembro é bobagem. Em janeiro volta ao normal. Aí você diz: isso é uma questão ideológica. Não, já senti esse ano de um cliente meu. O juiz, por sentimento próprio do interior, mandou bloquear 300 mil da conta. Porque o meu cliente entregou um condomínio, entregou um pouco atrasado. Essa outra parte entrou com ação de resolução contratual, ganhou, beleza, tudo bem. E foi para o cumprimento de sentença, né, que é a execução da sentença. Vários imóveis, o próprio imóvel também está à disposição. Aí o juiz, sem nos ouvir, sem nada, sem pedido, o assessor chegou lá e fez um renajude. Cisbacenjude. Aí pegou 300 de uma empresa, da outra empresa e de outro sócio, 900 mil, assim, 24 horas. Aí disse: não, isso aqui a gente derruba em 48 horas, a gente derruba isso aí. Entra com agravo. Aí o desembargador: tudo errado, não pode haver desconsideração sem pedido, nem sequer foi dado o direito dele oferecer nada, mas... Aí eu me lembrei da censura. Mas, por questão de cautela, vou liberar os 600, né? Porque só é 300. Vou liberar os 600, porque também não pode, né? Mas eu vou liberar e deixa 300 aqui até julgar o mérito. Meu Deus. Mas peraí. Está tudo errado, você lia o acórdão, eu até brinquei com o meu cliente, eu disse: ó, ainda bem que eu sou minucioso, porque se eu fosse alvoroçado e lesse até a página 4, eu ia dizer: ó, está liberado, viu? Aí na página 5, aí aquele diabo daquele mas. Não sei onde foi que inventaram essa conjunção, mas quem inventou não imaginava que ela ia ser tão mal utilizada. Mas... vamos deixar o dinheiro aí até a gente saber se o caba vai ou não. Ou seja, o Brasil é assim, né? Então, a 13465 criou, no artigo 1358-A do Código Civil, o condomínio de lotes, tá certo? É um artigo, só é um artigo, com alguns parágrafos, e... para não disciplinar tudo de novo, ele disse: para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor e que aplica-se no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre o condomínio edilício. Só que respeitada a legislação urbanística. Por quê? Qual é o grande problema em você dizer que há um condomínio de lotes se a essência do lote é você segregar aquilo que é do particular com o público? Então, o condomínio de lotes
Como eu disse ao amigo, como é o nome do amigo? O de rosa, de vermelho? Edivaldo. Viu, Edivaldo? Nós temos aí o condomínio de lotes num apertadozinho no corredor entre o condomínio edilício e o loteamento, porque ele é um condomínio de lotes. E o condomínio de lotes não é o condomínio de edícula. Você vai fazer um condomínio para entregar os lotes sob o regime da Lei 4.591. E como você vai fazer um condomínio de lotes sem reservar o do poder público? Aí quando ele faz a ressalva de que você tem que respeitar a legislação urbanística, que é exatamente deixando as doações. Pois não. Respeitando A legislação urbanística. a legislação diz que a zona, a ZR e tal, a metragem mínima do lote lá Certo. é X metros. 600 metros quadrados. Aí eu vou, isso ele está falando em loteamento. Isso. A legislação lá da prefeitura. Isso. Aí eu vou, constituo um condomínio de lotes ali e coloco 300 metros quadrados no meu lote. Isso é possível? Não vai ser aprovado, porque se você tem dentro do seu código de urbanismo parâmetros, não interessa se é um loteamento ou economia de lotes, na realidade você está fracionando aquele imóvel, aquela gleba. E aí, o que foi que a legislação teve o cuidado? Ó, é condomínio de lotes, mas vamos respeitar a legislação urbanística. Tá? O que ele falou é uma coisa muito séria que acontece aqui. Nós temos uma região do litoral norte, por exemplo, em Pioca, aqui, que só permite, como Barra Nova, só permite lotes de 1.500 a 1.200. Mas você tem na Barra Nova 1.500, que é 30 por 50. Então, só permite esse tipo de lote. Aí cria-se os condomínios de lote com lotes de 1.200 metros. Que não poderia. Bom, mas são Né? aprovados, registrados, todos os loteamentos que estão no litoral sul, por exemplo, em Vista Lagoa, na Santé, tudo ali são condomínios de lotes, onde sai do padrão que o plano diretor do município de Machador permite 1.500 metros, ele sai para 200 metros, 250, 300 metros quadrados, e são registrados e aprovados. Então, eu acredito que dentro dessa legislação de condomínio, essa fração, ela pode ser mexida sim. É porque Entendeu? o entendimento desses municípios, tanto o Marechal, o Maceió, eles entendem o seguinte: a legislação municipal é muito anterior à legislação federal. A legislação federal é de 2017, aqui em Maceió, por exemplo, a legislação municipal é de 2007, não o plano diretor. Aí ele pega e entende que a legislação federal pode se sobrepor à legislação municipal e se aplica a dimensão do lote mínimo da legislação federal, que, se eu não me engano, é 200 e alguma coisa. Não, dá 185 mais ou menos. Mas o que eu dizer é o seguinte. Então, o município hoje ele aprova e registra o condomínio de lotes, né, município de cartório de registro, como condomínio de lotes, desprezando a dimensão mínima da lei municipal. Hoje é o que acontece. Porque isso é com frequência e não é só em Alagoas. A gente fala em Maceió, porque ele trabalha nessa área também, eu também trabalho nessa área, mas nós temos muita situação dessa. Por exemplo, ali a região de Barra Nova, o loteamento aprovado é 1.500 metros, é 30 por 50. Mas dentro desse 30 por 50, a pessoa compra uma área maior, por exemplo, uma área de 5, 6 hectares, e faz o condomínio de lotes com 240, 250, 350 metros quadrados. Isso aí está. É porque o município, ele está entendendo o seguinte: Que houve uma suplantação aí da legislação, né? a dimensão mínima do lote, que é regida pelo plano diretor, ela foi Está obsoleta. desconsiderada e o procurador do município, com o setor de análise, Dá um parecer e adapta. colocar nos dizeres dessa lei federal. Aí aquela dimensão mínima que é utilizada para um loteamento, ela é desconsiderada Para o condomínio de lotes. para o condomínio de lotes. Entendi. O fundamento legal e todas as considerações de percentuais de doação, dimensão mínima que vai ser analisada, é dessa. E ele não faz referência que seria a legislação municipal, ele faz a legislação de urbanismo.
Não, ele faz a referência que deverão ser respeitados a legislação urbanística, né? Então, eu acho que esse encaixe aí é porque a gente vai criando um monstro, né? Assim, ao invés de quando uma lei é criada, ela obrigatoriamente estabelecesse a revogação de pelo menos boa parte daquilo que conflitasse, você vai porque a gente chama no direito de antinomia. Você tem um conflito de normas que tratam sobre o mesmo assunto. Aí você tem várias formas, da mais recente para a mais antiga, a mais específica para a mais genérica, para dar uma solução, porque eu não posso ter no ordenamento duas normas falando a mesma coisa e sendo vigentes. Então, eu acho que é exatamente o que o Tiago falou, como existe uma legislação nacional, que há uma disposição sobre o tema, e que a legislação que criou o condomínio de lotes é posterior, eu pego um pouquinho daqui, sem ferir, um misto quente, sem ferir legislação ambiental, urbanística e demais. Até o percentual de doação muda completamente. Muda muito. Porque, por exemplo, quando se fala em equipamentos urbanos dentro do loteamento aberto, você está ali falando em termos de local para policiamento, para educação, para creche. Quando é que fala em condomínio, isso não existe. E você tem a doação das vias, tem a doação de equipamentos que serão usados pelos condôminos, mas não fala em segurança, não fala em educação, não fala em saúde. Isso. Esse percentual cai consideravelmente. O legislador entendeu que tá do muro para dentro, Exato. como se fosse uma coisa mais... Mas eu acho que ele se aproxima mais da realidade. Por quê? Porque nós temos uma lei do parcelamento solo de 79, com uma realidade brasileira completamente diferente de 2017. Em qualquer cidade do Brasil, principalmente no nosso estado, os 35% no mínimo exigido é o mínimo. Certo. Algumas cidades vão para 42%, porque ela tem deficiência Sim. do serviço público. Sim. Ele aproveita ali para dizer, você quer fazer? Porque a expansão urbana ela vai crescer. Isso. Mas no condomínio... A desculpa da outorga aqui, né? E esses 35% dentro de um condomínio de lote não existe. Diminui consideravelmente. É verdade. Gente, eu vou dar uma apressadazinha aqui. Aqui é falando ainda sobre as inovações que vieram para tratar do condomínio de lotes, aqui já direto na lei do parcelamento, e de como eles devem se organizar, que são as chamadas associações, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Só tem esse slide. Vou encerrar. Nós temos esse assunto polêmico da questão da obrigatoriedade, da taxa associativa. Isso já foi um pouco ultrapassado, porque tanto o STJ, depois de reiteradas decisões, veio o STF e também resolveu o assunto para dizer que você, fazendo parte de uma associação, né, no caso, os loteamentos que não se revestem de condomínio, eles não possuem síndicos, porque o síndico é uma figura típica do condomínio edilício. E no loteamento, você também tem o mesmo problema da inadimplência dos condomínios. Então, isso se passou anos discutindo se era constitucional, se não era constitucional, o direito de livre acesso, já que o loteamento era aberto, então eu não era... Aí você dizia, mas eu recolho o seu lixo, então não vou mais recolher seu lixo. Sim, mas você vai utilizar a piscina, você vai utilizar a quadra. Não, você não vai utilizar a quadra. Não, aí eu não posso criar restrições coercitivas, psicológicas, ou seja, se eu estou devendo, você me cobra, me protesta, mas não pode impedir que eu entre na área de lazer. Então, tudo isso, de uma certa forma, já foi hoje mais ou menos compilado ao ponto que, se você faz parte de uma associação, você tem que contribuir. Você tem o direito de se associar e o direito de não se associar. Só que aí foram criados alguns gatilhos ou algumas ferramentas de proteção. Na promessa de compra e venda, que hoje praticamente em todas, já consta que você tem ciência do estatuto da associação, se compromete
a cumpri-lo integralmente, né, leu antecipadamente e não tem nenhuma restrição e tal. Por quê eu estou dizendo isso? Porque lá na frente, quando você for bater no juiz, o doutor diz, e você não leu não? Ah, doutor, não, peraí. Existe a leitura do mediano e o do analfabeto. Você não é analfabeto. Então, você comprou o lote, no contrato você recebeu junto a minuta. Ah, não recebi não. Mas estava lá escrito que estava à disposição sua lá, perante a administração, estava. Você nunca foi lá? Não, tá. Então, agora você não quer pagar mesmo, né? Então, esse é um assunto mais ou menos resolvido. Mais ou menos porque sempre há ainda no direito as possibilidades de discussão. Mas, via de regra, o aconselhamento é, vai participar de um lote no qual tem associação, veja se você vai poder pagar a taxa, porque provavelmente você não vai conseguir se eximir dela, tá certo? Gente, como o Sérgio foi embora e não garantiu o meu almoço, eu vou encerrar mais cedo. Então... O tesoureiro está aí? Tem almoço, Thales? Eu quero saber de vocês se tem mais alguma coisa e quero deixar uma pequena mensagem. Qual o sucesso? Qualquer um de vocês que está aqui estão aptos ao sucesso, porque nós já verificamos que vocês todos têm as aptidões dos vencedores. Quando? Agora. E como o Cresce Alagoas está exatamente patrocinando a vocês essa possibilidade de você ser um vencedor. E o sucesso mora ao seu lado. Acorde, vá visitá-lo e seja um grande vencedor. Obrigado, gente. Um abraço. Professor, muito obrigado. O Sérgio mandou mensagem para mim que não vai poder comparecer aqui para fazer o encerramento, que o médico chamou ele de volta lá na Unimed, acho que para fazer o restante dos exames. Mas olha, essa palestra de hoje que eu achei fantástica é um ponto inicial para quem quer se interessar nessa área de expansão urbana, nessa área de loteamento, começar a estudar. Aí foi passado para vocês as leis que a gente tem que dominar. Esse parcelamento de solo, esse condomínio de lotes, isso aí a gente não consegue passar as informações necessárias e com muito detalhe no amanhã, gente. Isso aí é o dia a dia que vai fazer com que a gente, cada dia mais, a gente comece a levantar os grandes problemas que existem. Vocês viram que aqui dentro do Estado a gente tem situações completamente diferentes de legislação de condomínio, de lotes, que era antigamente com as edículas, hoje não precisa mais. Hoje os lotes são as frações ideais do processo, mas isso precisa que cada um da gente, cada vez mais, se intere da legislação, até porque o município legisla sobre a 6766, desde que seja para cima, não para baixo. Então precisa que a gente entre. Vocês que, se não conhecem aí o Felipe é levanta aí, por favor, Felipe. Felipe Fragoso é o presidente da Comissão de Expansão Urbana. Eu acredito que é muito interessante para a gente que vocês tenham as dores de vocês nesse processo. Procurem, entrem em contato com o Felipe, porque através disso é que a gente pode trazer para vocês aqui mais qualificação, mais palestras, mais coisas específicas para a área de vocês, como nós temos o direito imobiliário, como nós temos o direito com as avaliações de imóveis e outras comissões. Mas agradeço demais a presença de vocês, mais uma vez, que a gente está sempre aí às terças-feiras. O doutor Luiz Henrique vai dar uma palavrinha aqui para vocês também desse encerramento, e que vocês aproveitem ao máximo isso, suguem ao máximo isso, porque é uma função do Cresce qualificar o profissional para proteger a sociedade, certo? Conto com vocês, doutor Luiz vai passar uma mensagem para vocês aqui, e sucesso. Bom dia, pessoal. Queria cumprimentar aqui a todos. O Sérgio não está presente, o Thales. Cumprimentar o Eduardo Canuto. Cumprimentar o Flávio pela brilhante palestra, entendeu, Flávio? E dizer que, para mim aqui, que tem um pouquinho de cabelos brancos, né? Ouvir isso soa como música. Ouvir quando o Flávio falou, conhecimento é a solução, é o caminho para você poder fazer do negócio imobiliário tão complexo, né? Isso aqui a gente passava aqui uma semana só falando, só desse ponto. E um negócio tão complexo e que requer tanto a presença entre as partes do corretor de imóveis. Por isso que a profissão de vocês é tão nobre,
A profissão de vocês é um canto da sereia. Pode parecer muito fácil para alguns. Rapaz, eu vou ali, recebo minha comissão, né? Inclusive, né, vimos aí que deve ser destacado no contrato a comissão do corretor de imóveis e o seu cresce, mostrando que ele é o profissional habilitado a fazer aquela assessoria naquela transação. Então, amigos, eu gostaria aqui de deixar a mensagem de que essas palavras são essenciais, como nossos, aqui com certeza os mais antigos sabem, né? A rapadura é doce, mas não é mole não, né? E aí, isso que o Flávio falou, isso que o Thales aqui está dizendo, procurem se aperfeiçoar, procurem conhecer a legislação, procurem o conselho que tem aqui os meios de proporcionar não somente o aperfeiçoamento, mas as soluções, as dúvidas e tal. E, só para encerrar, veja como está importante. O que o Flávio pouco falou aqui de questão jurídica, né? Justiça, você tem o dia para entrar, não tem o dia para sair. Então vamos ficar longe dela. E para isso vamos fazer os negócios da forma mais sólida possível e da forma mais cautelosa possível. Parabéns a todos. Flávio, parabéns, Thales. Minha Jojo ali, minha afilhada, viu? Advogada e minha afilhada, viu? Gente, agradecer também a presença do Igor Passos aí da Vale Empreendimentos, que está sempre aqui colaborando com a gente e sempre que pode também ajudando. Sucesso, viu, irmão? Obrigado pela presença. Gente, sucesso a vocês, viu? Obrigado pela presença, viu? Obrigado pela presença.